A paz do Senhor, meus queridos, Levi aqui para trazer aqui o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 13, que está trazendo o título O Poder de Deus na Missão da Igreja. Nós estamos estudando o primeiro trimestre de 2024 e nesse trimestre está trazendo o tema O Corpo de Cristo, Origem, Natureza e Vocação da Igreja no Mundo. Nós estudamos 12 lições nesse trimestre até aqui e já estamos na reta final desse trimestre e já fechando o trimestre nesse primeiro trimestre. E na lição de número 1 estudamos a origem da igreja, abrindo a introdução desse primeiro trimestre. Na lição de número 2, imagens bíblicas da igreja. Na lição de número 3, a natureza da igreja cristã. Na lição de número 4, a igreja e o reino de Deus. Na lição de número 5, a missão da igreja de Cristo. Na lição de número 6, igreja, organismo e organização. Na lição de número 7, o ministério da igreja. Na lição de número 8, a disciplina na igreja. Na lição de número 9, o batismo, a primeira ordenança da igreja. Na lição de número 10, a ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. Na lição de número 11, o culto da igreja cristã. Na lição de número 12, que foi a última lição que estudamos, trouxe o título O Poder da Pregação no Culto. E agora, no próximo final de semana, no dia 31 de março de 2024, estaremos estudando a última lição desse trimestre, que é a lição de número 13, que está trazendo o título O Poder de Deus na Missão da Igreja. O texto áureo nos diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Verdade prática. O Espírito Santo é a força motriz que movimenta a igreja. Sem o poder do Espírito, a igreja é incapaz de cumprir a sua missão. E a leitura bíblica em classe está registrada no livro de Atos, no capítulo 13, do versículos 1 a 4, que diz: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E os hinos sugeridos para essa lição são os hinos de número 5, 553 e 654 da harpa cristã. Caso você ainda não conheça alguns desses louvores, é só você pesquisar no YouTube ou no YouTube Music por hinos sugeridos, lição de número 13, O Poder de Deus na Missão da Igreja, que você vai encontrar todos os 3 louvores na sequência no canal Levi Modesto da Silva Oliveira para o seu elevo espiritual. Dando sequência, o comentário e introdução nos diz assim: Nessa lição focaremos nossa atenção no poder do Espírito Santo na missão da Igreja de Cristo. Aqui mostraremos que o povo de Deus não pode prescindir do revestimento do poder pentecostal para obter êxito na sua missão na terra. Assim demonstraremos que a ação do Espírito Santo e a contemporaneidade de seus dons na igreja não se trata de uma mera opção, mas de algo imprescindível e a sua maior necessidade. Sem o Espírito Santo, a igreja local não anda nem cumpre sua vocação. E a palavra-chave é revestimento. No primeiro tópico vai trazer o título A Doutrina do Espírito Santo segundo o evangelista Lucas. No primeiro subtópico, um ensino revelado nos escritos de Lucas.
No segundo subtópico, o enchimento do Espírito como experiência necessária. No terceiro subtópico, o enchimento do Espírito como uma experiência concreta. No quarto subtópico, a doutrina pentecostal clássica. No segundo tópico, traz o título O Espírito Santo capacitando as testemunhas. No primeiro subtópico, capacitando as testemunhas. No segundo subtópico, pessoas simples capacitadas pelo Espírito. No terceiro subtópico, capacitando a igreja. No terceiro tópico, traz o título O Espírito Santo como fonte geradora de missões. No primeiro subtópico, o envio missionário. No segundo subtópico, a estratégia missionária. Vindo para o livro de apoio, no capítulo de número 13, que está trazendo o título O Poder de Deus na Missão da Igreja, nos diz: Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 4. Neste livro, já abordamos a missão da igreja sob diferentes aspectos. No capítulo que tratamos especificamente desse assunto, nossa análise se voltou mais para a dimensão proclamativa da igreja, conforme o ídolo de Jesus, bem como a dinâmica vivida pela igreja como uma comunidade de crentes recém-formada. Ali mostramos que a igreja tem comunidade de crentes recém-formada. Ali mostramos que a igreja tem uma dupla missão: alcançar os que são de fora pela proclamação do Evangelho e edificar os que estão dentro pelo ministério da palavra. Nesse capítulo, contemplaremos a missão da igreja a partir de uma perspectiva mais carismática. Nesse aspecto, enfocaremos o poder do Espírito como a força motriz que capacita os crentes a viver e cumprir sua missão de igreja de Cristo. As obras de Lucas, o terceiro evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos serão o nosso chão teológico. Isso por duas razões. Primeiramente, porque o livro de Atos é o registro inspirado no qual encontramos a igreja vivendo a dinâmica do reino no poder do Espírito, conforme a instrução deixada por Jesus. Em segundo lugar, porque os pentecostais fizeram suas primeiras reflexões teológicas a partir dessas duas obras canônicas. Assim, na virada desse século, membros de diversas denominações ficaram preocupados com a condição espiritual da igreja e do mundo. Como resultado, eles começaram a buscar sinceramente o Senhor para uma renovação espiritual. Não demorou muito para que os crentes tivessem experiências como as descritas no livro de Atos. Na maioria dos casos, as igrejas estabelecidas repudiaram estas experiências e, frequentemente, a pedido, os crentes cheios do Espírito acharam necessário deixar as igrejas às quais estavam afiliados. À medida que esses crentes de muitas denominações foram reunidos por suas experiências comuns, eles passaram a ser conhecidos como o movimento pentecostal ou povo de línguas. Mas o que queremos dizer com o movimento pentecostal ou o povo de línguas? Será que existimos simplesmente para magnificar as línguas como tais? Certamente não. Será mesmo que desejamos principalmente magnificar uma experiência da vida cristã, o batismo no Espírito, acima da totalidade das operações graciosas, dinâmicas e santificadoras da terceira pessoa da Trindade? Não, nem isso. A resposta é que somos pentecostais porque desejamos honrar o Espírito Santo pessoal que veio dispensacionalmente no dia de Pentecoste.
O administrador divino na igreja durante a presente era em toda a plenitude de sua obra em convencer, batizar, preencher, santificar, orientar e, acima de tudo, em seu propósito é fazer de nós servos, fazer de nosso Senhor Jesus Cristo uma realidade viva na caminhada diária do crente. João capítulo 14, versículo 16 a 18 e capítulo 16, versículo 13 e 14. Nesse aspecto, Walter Hollwenger, escritor e teólogo suíço, observou que o pentecostalismo em seu primeiro estágio dependia quase que exclusivamente do Evangelho de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Para fundamentar seus pressupostos teológicos, Hollwenger está correto nessa afirmação. Contudo, contrariamente ao que afirmam os críticos do pentecostalismo, essa compreensão teológica dos pentecostais sobre as obras de Lucas não é sinônimo de pobreza exegética e superficialidade hermenêutica. Nesse sentido, é necessário, portanto, uma contextualização da formação do pensamento teológico pentecostal. Em uma de suas obras, o escritor Kenneth Archer detalhou como se deu a construção dos pressupostos que fundamentariam a teologia pentecostal. De acordo com Archer, o desenvolvimento da hermenêutica pentecostal no contexto do pentecostalismo se dá em 3 estágios. Isso ele apresentou de forma mais sucinta em outra obra, Handbook of Pentecostal Christianity. Ali, Archer descreve como ocorreu esse processo. Período pré-crítico, do ano 1900 a 1940, período moderno, de 1940 a 1980, período contemporâneo, de 1980 até o presente. No entendimento de Archer, no primeiro estágio, a interpretação pessoal consistia no simples método de leitura da Bíblia, o mesmo procedimento interpretativo usado pelas tradições do movimento de santidade. Ele destaca que esse período foi marcado por uma abordagem interpretativa pré-crítica de senso comum que assumia que a Bíblia precisava ser lida de uma maneira simples e que poderia ser entendida pelas pessoas comuns. Por outro lado, o período moderno marca a entrada da hermenêutica pentecostal no universo acadêmico. Aqui, os intérpretes pentecostais são instruídos modernos e primam pela prática interpretativa. Neste estágio, os pentecostais valem-se do método histórico crítico de interpretação. O foco aqui é o texto. Somente o que poderia ser científica e historicamente verificável poderia ser aceito como verdade. É também nesse estágio que os intérpretes pentecostais recorrem ao método histórico gramatical para fundamentar suas crenças. Finalmente, Archer destaca que, no período contemporâneo, os pentecostais descobrem que a metodologia é importante, mas que a experiência pentecostal é muito mais ampla para caber dentro de um único método. Isto conduz os intérpretes a examinar o papel da experiência e como essas podem apontar para metodologias que sejam mais convenientes para a necessidade da experiência da comunidade. Dentro desse aspecto de desenvolvimento da hermenêutica pentecostal no contexto do pentecostalismo clássico, é possível fazermos algumas observações. Primeiramente, fica claro que, nos seus primeiros passos, o pentecostalismo, até mesmo pelo contexto no qual nasceu, era carente de uma maior estrutura hermenêutica e aplicação dos seus princípios, a exegese. Mas isso não significa que o pentecostalismo fosse pobre exegeticamente, e nem tampouco sem fundamentação hermenêutica. Isso se torna perceptível quando nos damos conta de que a teologia pentecostal se formou a partir da teologia histórica.
Podemos citar, por exemplo, o livro Batismo no Espírito Santo, lançado em 1995, escrito pelo teólogo batista R.A. Torrey, que teve enorme influência sobre a crença pentecostal do batismo no Espírito Santo como uma experiência subsequente à salvação. Por outro lado, durante o período moderno, com o desenvolvimento de uma maior estruturação hermenêutica, onde o método histórico-gramatical se tornou prevalecente, o pentecostalismo clássico viu nascer em suas fileiras o academicismo. A consequência natural desse fato foi a geração de uma erudição pentecostal e uma grande produção literária e visibilidade por parte das igrejas históricas. Todavia, não podemos negar que isso também teve efeitos colaterais. É aqui que, paradoxalmente, os pentecostais experimentam algumas baixas em suas fileiras, quando alguns de seus intérpretes passam a questionar os seus próprios pressupostos doutrinários. O fato positivo desse processo é que esse fogo amigo fez com que a teologia pentecostal buscasse a superação das suas supostas aporias teológicas e se firmasse cada vez mais. E isso foi feito de forma convincente. Por último, o período contemporâneo viu não somente a aceitação do pentecostalismo dentro do cristianismo histórico, como também a consolidação de uma pneumatologia teologicamente bem fundamentada. Dentro dessa perspectiva, devemos destacar que Lucas foi um teólogo que escreveu a história e, por isso, seu material tem fins didáticos e não apenas narrativos ou descritivos. Essa é, sem dúvida alguma, uma das maiores contribuições modernas da hermenêutica para uma correta compreensão das obras de Lucas. Essa nova metodologia, que vê Lucas como um teólogo e não apenas como um narrador de fatos históricos, começou a ganhar notoriedade com o livro Luke, História e Teologia, escrito em 1970 pelo conceituado teólogo escocês Ian Howard Marshall. Marshall destacou nesta obra que a investigação moderna ha enfatizado o fato de que Lucas foi teólogo. Seu conceito da teologia o levou a escrever a história. Lucas tinha o direito de ter seus próprios pontos de vista e não se deve pensar mal dele quando de alguma forma defira de Paulo nesse ponto. Ao contrário, ele é um teólogo por direito próprio e deve ser tratado como tal. Essa nova abordagem da teologia lucana se firmou no meio acadêmico e pentecostal graças à obra The Charism Theology of Luke, escrita em 1984 pelo teólogo canadense Roger Stronstadt. Tomando por base o Evangelho de Lucas, Stronstadt libertou a teologia pentecostal das armadilhas exegéticas nas quais ela havia sido enlaçada por intérpretes que insistiam em paulinizar o pensamento lucano. A teologia sensacionista, numa tentativa de fazer frente ao pentecostalismo, insistia no fato de que Lucas e Atos continham apenas material narrativo ou descritivo e não didático, como de fato são. Dessa forma, os fenômenos carismáticos narrados nas obras de Lucas possuem pouca ou nenhuma relevância para a igreja contemporânea. O grande mérito de Stronstadt foi, portanto, demonstrar que o pentecostalismo clássico não havia cometido nenhum desvio hermenêutico quando tomou para si como paradigma normativos os pressupostos da teologia lucana. Assim escreveu Stronstadt. Lucas ensina mais diretamente quando relata o ensino direto de seus leitores posteriores sobre o Espírito Santo, relatando o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo.
Jesus ensinou que o Pai daria o Espírito Santo a quem lhe pedisse, isto é, a quem orasse. Lucas capítulo 11, versículo 13. Assim, antes do dia de Pentecostes, os discípulos estão em oração. Atos capítulo 1, versículo 14 e 15. Mais tarde, quando Pedro e João vão para Samaria, eles oram para que os crentes de lá recebam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículo 14 e 15. Jesus identificou esse dom prometido do Espírito Santo como os discípulos sendo batizados no Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. E Atos capítulo 11, versículo 15 a 17. Finalmente, Jesus afirma que o propósito da vinda do Espírito Santo sobre os discípulos é para que eles recebam poder para um testemunho mundial. Atos capítulo 1, versículo 8. E assim, ao relatar o ensino de Jesus, o próprio Lucas ensina: primeiro, os discípulos podem orar para receber o Espírito Santo. Segundo, esse recebimento do Espírito é o batismo do Espírito. E terceiro, o propósito desse batismo do Espírito é vocacional, isto é para testemunho ou serviço. Lucas também ensina sobre o Espírito Santo ao relatar o ensino e a pregação dos discípulos de Jesus. Por exemplo, ao aplicar o texto de Joel ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Pedro destaca 3 pontos principais. Primeiro, que esse derramamento do Espírito é o prometido dom do Espírito nos últimos dias. Atos capítulo 2, versículo 17. Parte A. Segundo, que é potencialmente universal, cruzando todas as fronteiras de idade, gêneros e socioeconômicas e está disponível de geração em geração. E terceiro, que é o derramamento do Espírito de profecia. Após o derramamento do Espírito sobre a família de Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 44 a 48, Pedro explica à igreja em Jerusalém que o recebimento do Espírito Santo por Cornélio segue o padrão do Pentecostes, Atos capítulo 11, versículo 15, e que é um batismo no Espírito, Atos capítulo 11, versículo 16. Ao relatar o ensino ou pregação de Pedro, o próprio Lucas ensina: primeiro, o batismo no Espírito resulta no dom de falar em línguas, e segundo, este é um padrão para os discípulos que são batizados no Espírito Santo. Lucas escreve uma narrativa cuidadosamente elaborada sobre a origem e propagação do Evangelho. Ele dá a Lucas e Atos uma estrutura temática comum. Mas o livro de Atos também pode ser delineado independentemente do Evangelho, o que destacaria outras nuances no significado da narrativa de Atos. Por exemplo, o intérprete pode esboçar o segundo livro de acordo com o padrão geográfico de Atos, capítulo 1, versículo 8. Assim, Jerusalém, no capítulos de 1 a 7, Samaria e Judéia, nos capítulos de 8 a 12, e até os confins da terra, nos capítulos 13 a 28. Ou o intérprete pode dividir Atos de acordo com os 2 primeiros capítulos de Lucas. Assim, Pedro, Atos capítulo 1, versículo ao capítulo 12, e Paulo, Atos 13 a 28. O intérprete pode enfatizar a obra do Espírito Santo. Assim, a origem da comunidade carismática de Atos capítulo 1, dos versículo 1 ao capítulo 2, versículo 41. Os atos da comunidade carismática em Atos capítulo 2, versículo 42 ao capítulo 6, versículo 7, e a seção principal do livro, ou seja, os atos dos 6 discípulos carismáticos, Estevão e Filipe, diáconos carismáticos, Barnabé e Ágabo, profetas carismáticos, e Pedro e Paulo, apóstolo carismático, Atos capítulo 6 ao capítulo 8, Atos capítulo 6, versículo 8 ao capítulo 28, versículo 31. Cada uma dessas abordagens e outras para delinear Lucas e Atos, ou Atos sozinho,
tem sua própria lógica inerente. Assim, cada um dá a sua própria contribuição para uma melhor compreensão da mensagem dos atos. Desde que Marshall e Stromstad demonstraram de forma convincente o valor da narrativa bíblica no processo interpretativo, esse tipo de gênero literário ganhou fôlego no universo hermenêutico. De fato, grande parte do conteúdo bíblico e construtivo ou constituído de narrativa, desprezar as narrativas bíblicas ou relegá-las a um segundo plano, se configura mais um preconceito teológico do que honestidade intelectual. De fato, Rick Rondeau observou que a igreja protestante, influenciada pela teologia medieval e pelo iluminismo, tem tido a tendência para observações de confissões doutrinárias. De acordo com Van der Rohe, embora isso tenha seu lugar, falha em lidar com a revelação de Deus que confessamos como tal, as Escrituras, a natureza das Escrituras em si, não é, antes de tudo, reivindicações universais abstratas, mas principalmente uma história. De acordo com Gordon Fee e Douglas Stuart, mais de 40% do Antigo Testamento é narrativa propriamente dita, o que nem mesmo inclui as canções, comando e profecias que muitas vezes são sustentados por subestruturas narrativas. Porque isso é o que deveria significar para nós. Devemos afetar a maneira como refletimos sobre nossas confissões teológicas? Como a natureza histórica de nossa escritura pode ser mais bem refletida, sem simplesmente se tornar, como tantos sermões, 3 pontos e um poema? Van der Rohe lista as razões dadas por David Ford, porque os pressupostos teológicos das narrativas bíblicas são importantes e porque precisam ser levados em conta na reflexão teológica. A narrativa bíblica, primeiro, é o gênero principal da Bíblia. Segundo, é a estrutura subjacente dos credos cristãos, batismo e eucaristia, ou seja, ceia. Terceiro, sua concretitude e particularidade merecem primazia em relação à abordagem mais abstrata e regeneralizante de muitas doutrinas e teologia. Quarto, dá o devido destaque às pessoas em interação, o contexto específico e as ações e eventos, todos os quais tendem a ser marginalizados ou tratados de maneira muito geral e abstrata pelo discurso teológico e tradicional. Quinto, fornece um caminho para a doutrina e a ética que é definido, imaginativo e adequado ao Evangelho, embora não reivindique uma universalidade exclusiva ou imperialista. Sexto, é a forma básica e irredutível de expressar a experiência e a identidade humana. Sétimo, permite uma nova abordagem da relação do fato histórico com a verdade cristã. Oitavo, oferece um fórum de encontro e discussões entre a teologia e outras disciplinas, por exemplo, estudos literários, história, psicologia, antropologia. De acordo com Van der Rohe, a narrativa é uma forma básica e irredutível de expressar a experiência e a identidade humana. Assim, encontramos-nos nesta história da redenção de Deus e muitas vezes carecemos da capacidade de falar dela.
Histórias ajudam a encontrar. Aliás, história ajudam a contar. Isso não é para sugerir que não podemos nem devemos lidar também com declarações simples, apesar de quão simples são os credos e confissões sobre a Trindade, afinal, mas que devemos dar mais cuidado para encontrar maneiras criativas de teologizar e como história. Eu acredito que isso se torna uma maneira de oferecer teologia de maneira contextualizada dentro de um contexto pós-moderno, voltado para suas próprias formas de contar história. Também oferece um caminho a seguir na realização da missão de Deus no mundo para evangelizar, com abordagens narrativas para evangelizar as nações, sendo particularmente importante em contextos analfabetos. Afinal, que cultura não se identifica com histórias para instrução e formação? Esses fatos mostram a relevância que o livro de Atos, como narrativa bíblica, tem não só para os pentecostais, mas para toda a igreja cristã. Atos mostra o poder capacitativo do Espírito Santo sobre todos os cristãos, quer fossem os apóstolos, quer fossem os demais crentes. De fato, Joseph Fismayer observou que, no livro de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é visto como a força motriz que move a igreja. O Espírito de Deus não somente será responsável pela instrução do apóstolo e outros discípulos, senão que desempenhará um papel no desenvolvimento da narração sobre a propagação da palavra de Deus desde Jerusalém até os confins da terra. Em Atos, há somente poucos capítulos nos quais a influência do Espírito não se faz de nenhum modo patente. O Espírito aparece pela primeira vez em Atos capítulo 1, versículo 2. E logo 56 vezes mais, Lucas ressalta assim a ação do Espírito, já desde o começo dos Atos, como a força motriz que impulsiona o período da igreja. Já havia sido descrito de maneira semelhante no período de Israel e especialmente no começo do período de Jesus. O Espírito se convence agora no motor da narração. Perdão aí, irmãos. O Espírito se converte agora no motor da narração que vai se desenvolver. Assim, Atos se apresenta como a continuação da história de Jesus do Evangelho lucano e ressalta a continuidade do que havia começado no ministério terreno de Jesus e da igreja cristã, iniciada por instrução dos apóstolos do Cristo ressuscitado mediante o Espírito Santo. O aspecto capacitativo do Espírito nos Atos dos Apóstolos é inegável. A obra do Espírito é apresentada como sendo algo de natureza específica e definida. Nessa forma, o apóstolo Pedro chama a atenção dos judeus presentes em Jerusalém quando o Espírito foi derramado no dia de Pentecostes, como sendo um fenômeno visto e ouvido. Atos capítulo 2, versículo 33. Assim também, Simão, o mago, viu quando o Espírito veio sobre os discípulos samaritanos, quando os apóstolos Pedro e João lhes impuseram as mãos. Atos capítulo 8, versículo 18. A experiência pentecostal, portanto, não é algo subjetivo, situado na esfera mental, mas uma experiência específica que se percebia na sua concretitude. Esse fato, o de mostrar a especificidade da experiência pentecostal, é algo recorrente entre os pentecostais da primeira geração.
Os pioneiros pentecostais deram grande ênfase à experiência capacitativa do Espírito Santo em suas vidas e ministérios. Eles viam a experiência pentecostal por eles recebida como sendo o mesmo fenômeno descrito nos Atos dos Apóstolos. Assim, eles descreviam o batismo no Espírito Santo como sendo uma experiência marcada por manifestações físicas e não apenas algo de natureza subjetiva. Portanto, foi a natureza concreta da experiência pentecostal que os motivou a se lançar de corpo e alma na obra missionária. A natureza específica da experiência entre os pentecostais da primeira geração pode ser vista nos seus testemunhos. Em todos eles, observa-se que a experiência tem grande relevância e algo de natureza específica e definida. Atos dos Apóstolos está na esteira desses relatos. Primeiro, William Seymour, pioneiro da Rua Azusa. O batismo com o Espírito Santo é um dom de poder sobre a vida santificada. Então, quando obtemos, temos a mesma evidência que os discípulos receberam no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 3 e 4, em falar em novas línguas. E, como relato também, Atos capítulo 10, versículo 45 e 46, capítulo 19, versículo 1, capítulo 19, versículo 6, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21. Porque farei em vossos dias uma obra na qual não acreditareis, embora vos seja dito. Hebreus capítulo 1, versículo 5. Segundo, Barhat, pioneiro do pentecostalismo norueguês. É impossível falar em línguas até que você esteja cheio até transbordar do Espírito. A experiência nos diz agora que é quando você está totalmente vazio de si mesmo que o Espírito Santo o enche por completo, tocando suas cordas vocais e fazendo você falar de acordo com a vontade dele. Claro que você pode resistir, e alguns o fizeram. Agora é esse enchimento em conexão com falar em línguas que o leva à comunhão pessoal com Deus, edifica o seu espírito e traz segurança e força. No momento que acontece, você tem o seu Pentecostes. Isso é o que queremos dizer com o termo Pentecostes. As línguas tornam-se, então, um sinal seguro, uma evidência para você, que passou pela mesma experiência como os apóstolos e os cristãos cheios do Espírito da primeira era. A alegria dessa experiência, o forte sentimento da presença de Deus, a certeza da eficácia da expiação, o sangue, a paz perfeita e fé, e a esperança que traz, e acima de tudo, o amor sobrenatural que se incendeia naquela hora é indescritível. Terceiro, William Durham, pioneiro do pentecostalismo em Chicago, nos Estados Unidos. Já se passaram quase 4 anos desde que recebi o Espírito Santo, quando ele passou a morar em mim, em 2 de março de 1907. E todos os dias desde essa época, tenho estado perfeitamente consciente da sua presença interior. O batismo é apenas a entrada para uma vida cheia do Espírito, pois após recebê-lo, ele ensina-nos todas as coisas, trazendo à nossa lembrança as palavras de Jesus. Carrega os seus frutos em nossas vidas, concede-nos os seus dons, prescruta e revela as coisas profundas de Deus e guia-nos em toda a verdade. Caro leitor, o Espírito pode nos lidar com você da mesma forma como fez comigo, mas quando ele vier dentro de você para fazer a sua morada, ele falará em línguas e engrandecerá a Deus. Atos capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 44 a 47, capítulo 19, versículo 6.
Quarto, Levi Petrus diz, Levi Petrus, pioneiro do pentecostalismo escandinavo, diz: resolvi ir aonde não queria ir antes. No mesmo momento, uma torrente gloriosa alegria encheu o meu ser. Não recebi ali a experiência do batismo com o Espírito Santo, mas agora o caminho para isso estava aberto para mim. O poder do Espírito Santo e a presença de Deus revelaram-se a mim numa imensa alegria. Esse gozo continuou aumentando a cada dia, até que recebi a completa experiência do batismo com o Espírito Santo, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos. No livro O Vento Sopra Onde Quer. Quinto, J.W. George Strong, pioneiro do pentecostalismo escandinavo de Chicago, disse: esta embriaguez espiritual, ou a experiência da fé na plenitude do Espírito, coloca o homem em tal estado que ele está, por assim dizer, no poder de outro, animado por algo que ele adquiriu, que é tão avassalador que ele não governa a si mesmo. Assim como aquele que está sobrecarregado pela bebida nem sempre pode ser considerado diretamente responsável pelos atos que comete, também aquele que está cheio do Espírito, mesmo que ele não fale línguas, xenolalia, a sua língua fala coisa que ele nunca falou antes e que podem parecer estranhas, grossolalia, para aqueles que ouvem, mas tudo se torna para a glória do Senhor. Sexto, O.L. Baruch, pioneiro do pentecostalismo escandinavo sueco, ele disse: ao estudar as descrições que temos em Atos a respeito do batismo no Espírito Santo, vemos assim que essa experiência em cada caso foi seguida pelo falar em outras línguas e que, portanto, deve ser o sinal que demonstra que uma pessoa foi realmente batizada no Espírito Santo. Sétimo, A. W. Holmes, pioneiro do pentecostalismo em Chicago, disse: li e reli os relatos de pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo no livro de Atos, e havia algo nessas histórias que me perturbou. Eu não tinha notado que, em todos os casos em que os detalhes foram dados, eles tinham falado em línguas. Isto era verdade em relação ao dia de Pentecostes. Novamente em Samaria, novamente na casa de Cornélio, o Espírito Santo havia feito um esforço especial para registrar isso, e perguntei-me por quê. Eles haviam falado em línguas, mas eu não. Jesus, gritei, levantando minhas mãos para o céu, por favor, batize-me com o seu precioso Espírito. Aquelas palavras mal tinham saído de meus lábios quando o Espírito Santo caiu sobre mim com grande poder. Tentei louvar a Deus em inglês, mas as palavras em inglês não saíam. Em vez disso, as palavras fluíam como uma torrente no idioma que eu nunca tinha falado antes. Era tão maravilhoso que eu não queria parar. Continuei por 10 minutos, 15, 20, 30, uma hora. Algo estava abrindo-se dentro de mim que era como um rio de águas vivas. Nono, Daniel Berg, pioneiro do movimento pentecostal no Brasil. Ele disse: em 1909, voltei para a América com um forte desejo em meu coração de ser batizado no Espírito Santo. Eu tinha ouvido falar que haveria irmãos batizados no Espírito na segunda igreja batista sueca em Chicago, onde o irmão Rothström era pastor da época. Foi gratificante para mim viajar para Chicago e lá encontrar
um grupo de irmãos que possuíam a mesma alegria maravilhosa que eu havia visto anteriormente em Lindström, Suécia, entre o povo de Deus. O Espírito Santo exerce sua obra maravilhosa na terra, onde não precisa ser entristecido. Era precioso poder participar das reuniões de oração dos irmãos, e perseverávamos em oração até mais tarde, nas 2 ou 3 da noite. Muitos irmãos foram batizados por Jesus no Espírito Santo, pois os ouvimos falar em novas línguas. Comecei então a visitar a missão do irmão W. Durham, e foi maravilhoso ver a obra que o Senhor estava realizando ali para a salvação de almas e o batismo do Espírito Santo e para a cura dos enfermos. Foi em uma de suas reuniões na tenda que experimentei pela primeira vez como o poder do Espírito permeou todo o meu corpo. Eu não fui batizado no Espírito Santo então, mas apenas 2 semanas depois, quando eu estava junto com alguns irmãos em oração, senti o poder do Espírito Santo novamente e Jesus me batizou no Espírito Santo. Como sinal disso, falei em línguas como os primeiros cristãos no dia de Pentecostes, registrado em Atos capítulo 2, versículo 4, e na casa de Cornélio em Atos capítulo 10, versículo 46. Foi maravilhoso fazer parte da América e ver como o avivamento pentecostal se espalhava cada vez mais. Lembro-me de uma conferência em que muitos irmãos pregadores estavam reunidos, entre eles também o irmão Wiglen, que agora está em casa com o Senhor. Ele veio ansiando por um batismo no Espírito Santo, e seu desejo foi cumprido, pois ele recebeu o Espírito Santo. Então nós podemos ficar juntos e ver como esta maravilhosa obra do Senhor foi adiante na América. Depois que Jesus nos batizou no Espírito Santo, o Senhor chamou o irmão Wiglen e eu para sairmos com um evangelho completo, pela graça de Deus. Agora não apenas vi e ouvi como esta obra do Senhor, que leva o nome de reavivamento pentecostal, está progredindo em diferentes países, mas também, embora em pequena escala, fui capaz de ajudar a espalhar a mensagem maravilhosa que ouvi pela primeira vez em Lindström. 10º, Gunnar Wingren, pioneiro do pentecostalismo no Brasil, disse: no verão de 1909, o Senhor deu-me fome pelo batismo no Espírito Santo e fogo. Então, e em novembro daquele ano, pedi permissão à minha congregação para participar de uma conferência batista para edificação espiritual. Era para ser realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago. Viajei para lá com a firme determinação de buscar o batismo no Espírito Santo. Bendito seja Deus, após 5 dias de espera, o Senhor Jesus batizou-me com o Espírito Santo e fogo. Quando recebi o Espírito Santo, falei em novas línguas, assim como está escrito na Bíblia que isso aconteceria aos discípulos em Atos no capítulo 2. A alegria que encheu minha alma era impossível de descrever. Sempre o louvarei por ter me batizado com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. O livro de Atos mostra, portanto, o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito registrado nos 4 evangelhos. Mateus, no capítulo 3, versículo 11, Marcos, capítulo 1, versículo 8, Lucas, capítulo 3, versículo 16, capítulo 11, versículo 13, João, capítulo 1, versículo 33, capítulo 14, versículo 26, capítulo 15, versículo 26. Essa promessa é descrita de forma preciosa e específica como sendo o batismo no Espírito Santo. Depois do Pentecostes, os discípulos, agora capacitados pelo Espírito, deram cumprimento ao ID de Jesus. O batismo no Espírito Santo não é, portanto, um luxo da igreja, mas uma necessidade premente. Sem o revestimento do Espírito, a igreja é totalmente incapaz de cumprir a grande comissão. Os pentecostais da primeira geração estavam conscientes disso, e esse fato explica o grande êxito que tiveram em suas vidas e ministérios.
devemos proceder de igual modo. Voltando para a lição, a conclusão nos diz assim: encerramos essa lição e, consequentemente, esse trimestre, mostrando que o Pentecostes faz toda a diferença no cumprimento da vocação missionária da igreja. Sem a ação do Espírito Santo, a igreja local está desabilitada para cumprir sua missão. O Espírito Santo é a força motriz do corpo de Cristo em sua dimensão local. Sem o Espírito Santo, a igreja não vai a lugar algum. Então, meus irmãos, isso aqui foi o subsídio do livro de apoio das lições bíblicas adultos, editada pela editora CPAD, lição de número 13, que trouxe o título O Poder de Deus na Missão da Igreja. E na próxima semana, estaremos iniciando o segundo trimestre de 2024, que vai estar trazendo o título do trimestre A Carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. E nessa lição, teremos 13 lições. Na lição de número 1, o início da caminhada. Na lição de número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Na lição de número 3, o céu, o destino do cristão. Na lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Na lição de número 5, os inimigos do cristão. Na lição de número 6, as nossas armas espirituais. Na lição de número 7, o perigo da murmuração. Na lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Na lição de número 9, resistindo à tentação no caminho. Na lição de número 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Na lição de número 12, na lição de número 11, a realidade bíblica do inferno. Na penúltima lição, que é a lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E fechando o trimestre, na última lição, na lição de número 13, a cidade celestial. E abrindo a introdução desse segundo trimestre de 2024, estaremos estudando na semana que vem, se o Senhor Jesus permitir, abrindo com a lição de número 1, trazendo o título O Início da Caminhada. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, querendo o Senhor Jesus.